Homem da Nevasca. A estrada Dalton, que corta o Alasca rumo ao Ártico, desaparecia sob camadas de neve cada vez mais espessas. Emily Harrington, 26 anos, mantinha as mãos firmes no volante da caminhonete, enquanto o rádio chiava e os flocos batiam como agulhas contra o para-brisa. Ela fazia aquela viagem todos os anos, desde que seus pais faleceram. Dirigia até a antiga cabana da família para passar o aniversário da morte dele sozinha, em luto silencioso. Mas naquela noite, algo estava errado. A tempestade não tinha sido prevista e a visibilidade estava quase nula. Volta, Emily. Ela freou de súbito. A voz, baixa, sussurrada, parecia ter vindo de dentro do carro. Girou a cabeça, o coração martelando, mas não havia ninguém. Tentou ignorar. 15 minutos depois, quando a neve já cobria até os faróis, outra voz soou. Emily, por favor. Sou eu, o papai. Dessa vez ela tremeu. Reconhecia aquele timbre. Era o mesmo que lia para ela antes de dormir, que contava histórias sobre lobos e espíritos das montanhas. Só que o pai dela estava morto havia 6 anos. Ela acelerou. A estrada parecia nunca acabar. O GPS não funcionava mais. Apenas o silêncio e os sussurros. Filha, para o carro. Está perigoso. Agora era a voz da mãe. Emily sentiu as lágrimas escorrerem, misturando-se ao suor frio. Ela desligou o rádio, achando que talvez estivessem vindo de alguma frequência interferida. Mas o silêncio só deixou espaço para mais vozes. Estou com frio, mana. Você me esqueceu aqui. Seu irmão caçula, Liam, que morrera congelado no lago aos 8 anos, agora parecia estar a centímetros de distância, implorando com a mesma voz doce de quando era criança. Emily gritou, batendo no volante. Aquilo não era possível. Estava sozinha, ela sabia disso. Era uma armadilha da mente, da solidão. Mas no fundo, algo lhe dizia que parar o carro seria um erro irreversível. E então ela viu, no meio da estrada, uma figura alta, fina e imóvel, envolta num manto de neve, sem rosto, sem traços humanos visíveis. Apenas um borrão branco como a própria nevasca. Mesmo de longe parecia pulsar com uma presença antinatural. Emily tentou desviar, mas os pneus derraparam. A caminhonete girou 2 vezes e saiu da estrada, colidindo com um banco de neve. A batida não foi forte, mas o carro morreu. Silêncio. Quando abriu os olhos, a figura havia desaparecido. Mas as vozes voltaram, agora mais próximas. Como se sussurrassem ao seu ouvido do lado de fora da janela. Abre a porta, filha. Vem com a gente. Aqui está quentinho. Ela trancou as portas. Tremia, mas não cedia. A nevasca engoliu o carro. Lá fora, algo raspava o capô. Um som áspero, como garras no metal. Depois passos. 1, 2, 3, lentamente circulando o carro. Emily prendeu a respiração. Tentou ligar o motor. Nada. Pegou o celular, sem sinal, sem bateria. Tudo parecia conspirar contra sua sobrevivência. De repente, um estalo. O vidro do lado do passageiro começou a congelar por dentro. Uma camada de gelo se formava do nada, cobrindo o interior da janela com rapidez sobrenatural. Então, algo pressionou o vidro, como uma testa, ou um focinho gelado, e sussurrou. Está cansada, Emily? Deixa eu te levar para casa. Ela se encolheu no banco, chorando em silêncio. Estava presa. Não havia para onde fugir. Mas então, lembrou-se das histórias antigas que seu pai contava. Sobre o Yugankik, o Homem da Nevasca. Um espírito que imitava entes queridos para atrair os viajantes para a morte. Um ser que odiava o fogo. Com as mãos trêmulas, Emily pegou o isqueiro da mochila e riscou, acendendo uma das velas de emergência. O calor e a luz criaram um pequeno campo de segurança ao seu redor. As vozes se calaram. Os passos cessaram. A figura sumiu na neve como fumaça ao vento. Ela passou a noite toda ali, vela após vela, até o nascer do sol. Quando a tempestade passou, um grupo de resgate a encontrou. Sozinha, gelada, mas viva. Contou o que viu, mas ninguém acreditou. Disseram que era o medo, o trauma, a solidão, um delírio da nevasca. Mas Emily sabia, porque antes de partir com os socorristas, olhou para trás e viu pegadas imensas, fundas, inumanas, que cercavam seu carro em círculos. E ao lado da porta, uma marca de mão, feita de gelo puro. A trilha do gelo. Ninguém usava mais a trilha do gelo desde os anos 80. Cortando uma floresta de pinheiros densos na fronteira entre a Noruega e a Suécia, a antiga rota de esquiadores e caçadores foi abandonada após uma série de mortes misteriosas. Diziam que era o vento que enlouquecia as pessoas, ou o frio extremo. Mas quem conhecia os velhos da região sussurrava outra coisa. Era a coisa que morava sob a neve. Leonora não acreditava em lendas. Professora de história,
Viajou sozinha no começo de janeiro para documentar ruínas esquecidas no meio da floresta escandinava. Alugou uma pequena cabana de madeira a poucas horas da trilha e partiu com sua câmera, lanterna, provisões e o velho diário de um explorador que desaparecera ali em 1962. A primeira coisa estranha aconteceu na segunda noite. Ela acordou com o som de algo arranhando as paredes externas da cabana. O vento estava forte, assoviando como uma criança chorando. Pensou que fossem galhos ou animais, mas ao abrir a porta ao amanhecer, havia algo mais. Pegadas. Muitas, descalças, pequenas demais para um adulto, mas grandes demais para um animal. Iam e vinham em círculos ao redor da casa, e então desapareciam de forma abrupta a poucos metros, como se algo tivesse levado a criatura para cima ou para baixo da neve. Leonora tirou fotos, mas preferiu não contar nada a ninguém. Na noite seguinte ouviu batidas. 3, espaçadas. Depois mais 3. De novo, por horas. Não vinham da porta, mas debaixo do chão. O velho diário que ela carregava, escrito por um tal de Henrik Eklund, começava a fazer sentido. Ouvi-os rindo sob meus pés. As crianças que não envelhecem. Estão frias, mas famintas. Não aceitam calor, apenas companhia. Na manhã seguinte, Leonora tentou seguir as pegadas. Caminhou por 3 horas até chegar a uma clareira onde havia o que parecia ser um antigo poço coberto por gelo espesso. No centro, uma abertura derretida mostrava apenas escuridão, como se o gelo evitasse tocá-lo. Havia marcas em volta, arranhões no gelo como unhas. Ela tirou uma foto e escutou risadas, agudas, frágeis, de criança. Virou-se, mas não havia nada. A floresta estava silenciosa. Mas ao revisar a imagem na câmera, havia algo. Pequenas silhuetas refletidas no gelo do poço. 5 delas. Cabeças grandes e olhos escuros, sem rosto. Apenas sombras infantis. Assustada, correu de volta à cabana. Ao chegar, a porta estava aberta. Dentro, neve por toda parte, mas nenhuma janela quebrada. No chão, suas provisões estavam espalhadas. E o diário de Henrik agora estava aberto em uma nova página. Ela me encontrou. A mãe da trilha. Vem quando sentimos demais. Quando estamos sozinhos demais. Quando congelamos por dentro. Leonora, que até então mantinha a compostura de uma pesquisadora racional, começou a sentir o peso do isolamento. Passou o resto do dia tentando mandar mensagens pelo rádio, sem sucesso. A neve caía mais pesada agora. Quando a noite chegou, o fogo não acendia mais. A madeira não pegava. O isqueiro falhava. Tudo parecia úmido, até o ar. Foi então que ela viu, pela janela, 5 figuras no limite da floresta. Não se moviam, apenas observavam. Ficaram ali por horas. E então desapareceram. Mas uma 6ª figura apareceu logo depois. Mais alta, mais larga, mas com os mesmos olhos vazios. Ela andava devagar, com os braços longos quase tocando o chão. A cabeça virada como a de alguém quebrado. Os passos não faziam som. E quando ela chegou até a varanda da cabana, Leonora não teve tempo de se esconder. A criatura encostou na maçaneta. Não girou. Sussurrou. Deixa o calor morrer. Na manhã seguinte, o sol apareceu. A cabana estava intacta. Nenhum sinal de invasão. A lareira acesa, a madeira seca. Como se nada tivesse acontecido. Exceto por uma coisa. Leonora estava congelada na cama, de olhos abertos, pele azulada. Ao seu lado, uma cópia do diário de Henrik, com uma nova anotação escrita com sua caligrafia. Agora eu entendo. A mãe não mata. Ela acolhe. Ela protege os que se perderam do mundo. Os que a neve escondeu. E na janela, do lado de fora, 6 figuras agora observavam. A 6ª era Leonora. Maré silenciosa. O cruzeiro Nordlys partiu de Bergen numa manhã gelada de dezembro, levando a bordo um pouco mais de 100 passageiros. A bordo, turistas de todas as partes do mundo buscavam uma experiência única. Navegar pelos fiordes noruegueses no auge do inverno. As montanhas estavam cobertas de neve espessa. O céu era cinzento e o mar parecia um espelho congelado. O navio cortava as águas como se deslizasse por um mundo adormecido. Entre os passageiros estava Helena, uma fotógrafa brasileira em busca das luzes do norte. Tinha ouvido falar que os fiordes ofereciam uma das melhores vistas da aurora boreal, mas desde o embarque o céu estava constantemente coberto. A neve caía sem trégua, cobrindo o convés e apagando os sons do mundo. Na primeira noite, um anúncio informal feito pelo capitão chamou a atenção de todos. Evitem sair nas varandas externas durante a madrugada. Ventos fortes são esperados e o frio pode ser mortal. A recomendação parecia prudente, mas algo no tom do capitão soou estranho, quase como medo. Às 2 da manhã, Helena foi acordada por um som insistente.
3 batidas lentas em sua porta. Quando abriu, o corredor estava vazio. Supôs ser uma brincadeira de mau gosto de algum hóspede entediado. Mas ao voltar para a cama, ouviu outro som. Agora vindo da varanda da sua cabine. Ao se aproximar, congelou. Na neve acumulada do lado de fora, havia pegadas. Uma fileira de marcas que começava no parapeito e ia até a porta de vidro. Nenhum tripulante poderia ter passado ali. Muito menos no terceiro andar externo, com as varandas fechadas. Sentiu um frio na espinha que não vinha da temperatura. Nos dias seguintes, mais pessoas relataram acontecimentos estranhos. Vozes sussurrando nos corredores vazios, vultos observando das janelas do convés fechado, portas que batiam sozinhas, e a sensação constante de estarem sendo seguidos. Um casal alemão desapareceu na terceira noite. Seus pertences estavam no quarto, mas a cama intacta. O capitão apenas disse que estavam sob investigação e reforçou que ninguém deveria sair sozinho à noite. A comida no navio começou a escassear. O sistema de aquecimento falhou em alguns andares e a internet parou de funcionar. O navio parecia se afastar cada vez mais da rota, enveredando por fiordes estreitos, que nem mesmo constavam no mapa oficial, fornecido aos passageiros. Na noite do 5º dia, o pânico se instalou. A italiana Giulia foi encontrada congelada no corredor do quarto deck. Seu corpo estava rígido, a expressão de terror eternizada no rosto. O detalhe que chocou a todos foi que a porta do convés estava trancada por dentro, e ela não usava casaco. Como se tivesse sido levada para fora e devolvida depois, por algo que não deveria existir. Os passageiros se reuniram no salão principal, exigindo respostas. O capitão finalmente cedeu. Com olhos fundos e a voz rouca, contou sobre um navio de mesmo nome, Nordlice, que havia desaparecido nas mesmas águas exatamente 10 anos antes, durante o mesmo trajeto. Nunca foi encontrado. Há coisas nesses fiordes que não entendemos, disse. Coisas antigas, esquecidas. Quando o silêncio se instala por tempo demais, ele atrai o que ficou preso. Ninguém dormiu naquela noite. O navio foi tomado por um frio antinatural. As janelas começaram a congelar por dentro, e sons estranhos ecoavam pelos dutos de ventilação. Gemidos, sussurros e risadas infantis distorcidas. A luz oscilava, o sistema de rádio foi substituído por estática, até que por volta das 4 da manhã, uma mensagem atravessou o ruído. Eles estão a bordo. Escondam-se. No convés superior, Helena viu o mar se abrir em um círculo perfeito, como se algo colossal emergisse. Mas o que se ergueu da água não era sólido. Era uma névoa espessa e escura, com formas humanas se contorcendo dentro dela. Ela recuou para a cabine, mas viu quando 3 passageiros foram engolidos pela névoa. Eles gritavam nomes de entes queridos mortos, como se estivessem sendo iludidos por vozes familiares. No 7º dia, os motores pararam. Nenhum tripulante foi encontrado. Apenas um navio à deriva coberto de neve sem direção. A maioria dos passageiros havia desaparecido. Os poucos que restavam estavam mudos, paralisados pelo medo, trancados em cabines que não ofereciam proteção alguma. Helena sobreviveu até o 9º dia. Escreveu tudo o que viu em seu diário fotográfico e o trancou dentro de sua mochila. Antes de desaparecer, deixou a mochila sobre a cama e gravou uma última mensagem com sua câmera. Eles vêm quando ninguém mais fala. Quando o navio está quieto demais. Não os escute. Eles fingem ser quem você ama. Em janeiro, pescadores encontraram o Nordlice encalhado entre 2 paredões de gelo, em um fiorde que não existia nos mapas. A bordo, apenas o diário de Helena e sua câmera. Sem sinais de luta, sem corpos. Mas nas gravações é possível ouvir, no fundo do silêncio, uma voz suave chamando por ela. Helena, sou eu. Mamãe, venha comigo. Está tão frio aqui fora. E mesmo com o navio vazio, a neve do convés continuava repleta de pegadas. A clareira branca. A neve caía fina, cobrindo o mundo com uma quietude que não parecia natural. Ingrid apertava os passos, afundando até os tornozelos a cada passada. O branco ao redor refletia a luz do dia de forma quase ofuscante, como se o sol estivesse preso dentro da neve, preso como ela. O GPS do celular parara de funcionar havia mais de 1 hora. Tudo o que restava eram as pegadas na neve, suas e de Anja, sua irmã mais nova, que agora estava desaparecida. Tinham saído para uma caminhada curta, partindo da cabana que haviam alugado por 2 dias no norte da Noruega. Era só para aproveitar o silêncio da floresta gelada, tirar algumas fotos e respirar ar puro. Mas Anja se empolgou. Começou a correr adiante rindo, até sumir por entre as árvores. O grito veio 5 minutos depois. Breve, agudo. E então, o silêncio.
Agora Ingrid seguia as pegadas da irmã, que se entrelaçavam e desapareciam aos poucos com a nova neve. Algo parecia errado com o caminho. As marcas voltavam e se embaralhavam, como se alguém ou algo estivesse andando em círculos com ela. Mas a floresta estava vazia, ou deveria estar. Aos poucos, Ingrid começou a notar que não via mais sinais de vida. Nenhum pássaro, nenhum esquilo, nem mesmo galhos estalando. Apenas a respiração abafada dela, o som da neve sob as botas e um leve sussurro. Ela parou, escutou com atenção. Ingrid. A voz de Anja, doce e familiar, vinda do meio das árvores. Mas não vinha da direção das pegadas. Era do lado oposto. Ingrid girou lentamente. Seu coração batia rápido, mas a voz soava tão certa, tão confiável. Aqui. Repetiu a voz. Ela se virou e começou a seguir aquele som. Mais alguns metros e a floresta se abriu em uma clareira redonda, onde a neve era mais branca que em qualquer outro lugar. Branca demais, quase brilhante. No centro havia um círculo de pedras negras e, ao redor delas, pegadas de pés descalços, infantis, se repetiam como um padrão. Ingrid sentiu o estômago revirar. Ali estava Anja, de costas, parada no centro do círculo. Anya. Mas a irmã não se virou. Ingrid correu até ela, mas algo estranho aconteceu. A clareira pareceu se afastar, como se ela estivesse correndo no lugar. A paisagem ao redor girava de maneira sutil, imperceptível, mas real. E então Anja virou-se. Seus olhos estavam brancos, e a pele cinzenta como pedra de gelo. A boca se abriu, mas não havia som. Apenas um silêncio que parecia gritar. Ingrid recuou. A neve começou a derreter sob seus pés e revelar um solo negro, feito de raízes secas que pareciam se mover lentamente, como cobras enterradas. E então outras crianças apareceram. Elas surgiram entre as árvores, todas de pés descalços, todas pálidas, com olhos opacos. Formavam um círculo ao redor da clareira. Algumas tinham roupas da década de 1960, outras de séculos passados. Estavam todas congeladas em expressões sem emoção. E falavam. A clareira precisa de mais um. Ingrid virou-se para fugir, mas suas pernas não respondiam. Um frio diferente subiu por sua espinha, como se alguém derramasse gelo dentro de sua pele. O ar tornou-se pesado. Cada respiração doía. As crianças começaram a andar em sua direção, lentamente, afundando a neve com os pés nus. A voz delas agora era um sussurro de 1000 vozes. Fique conosco, fique... Ingrid gritou. Tentou correr. Caiu. A neve parecia ter se tornado barro. Mãos pequenas agarraram seus tornozelos. A visão dela se turvou. O mundo começou a girar. O céu claro acima da floresta parecia escurecer como uma pintura, molhada sendo lavada pela chuva. Seu corpo foi puxado lentamente em direção ao círculo de pedras negras. E então, silêncio. A floresta voltou a ficar vazia. A neve cobriu as pegadas. A clareira apagou seus contornos. Dias depois, uma equipe de busca encontrou a cabana vazia. Não havia sinais de luta. Os celulares estavam sobre a mesa, descarregados. As roupas de inverno, penduradas corretamente no cabide. Mas nos arredores, na Floresta Branca, encontraram uma clareira que parecia recém-pisada. No centro, apenas uma pequena marca circular, como se alguém tivesse estado ali, ajoelhado. E ao redor, pegadas de crianças, descalças. A neve nunca esquece. Zofia apertou o cachecol contra o rosto, enquanto caminhava pelas ruínas da antiga Vila Devulka Kościelna, no interior da Polônia. O ano era 2022, mas ali o tempo parecia congelado. Não apenas pela neve espessa que cobria o chão, mas por algo mais sombrio, mais antigo. Ela era fotógrafa e investigava vilarejos abandonados para um projeto sobre lugares esquecidos. Vulca, porém, não estava simplesmente esquecida. Estava evitada. O vilarejo desaparecera dos mapas nos anos 1950. Diziam que todos os moradores sumiram durante uma nevasca. Nenhum corpo foi encontrado. Apenas casas vazias, lareiras apagadas e janelas cobertas de gelo por dentro. Zofia encontrou abrigo em uma cabana ao lado da antiga capela de madeira, com vitrais quebrados e o símbolo de um anjo coberto por fuligem. Ao entrar, sentiu um calor súbito, como se alguém tivesse acendido uma lareira há pouco. Mas a lenha estava úmida e fria. Uma xícara de chá, ainda morna, repousava sobre a mesa. Ela congelou. Não havia pegadas na neve lá fora, apenas as dela. Decidiu registrar tudo com sua câmera. Ao bater a primeira foto da sala, o flash iluminou algo refletido no vidro da janela. Uma silhueta escura atrás dela. Virou-se num salto, e não havia nada. Apenas o som do vento assobiando, grave e arrastado, como se alguém murmurasse seu nome.
Sofia. Naquela noite, ao tentar dormir sobre um velho sofá, ela foi acordada pelo ranger da porta da frente se abrindo. O vento não podia tê-la empurrado. Estava trancada por dentro. Levantou-se devagar, câmera em mãos, e espiou o corredor. Pegadas molhadas vindas da neve marcavam o chão de madeira e iam até o quarto. Pegadas infantis. Com as mãos trêmulas, Sofia seguiu o rastro até o quarto onde havia um espelho trincado. Nele, viu o reflexo de uma menina parada ao seu lado, de pele pálida como a neve, cabelos encharcados e olhos negros sem fundo. A menina esticou a mão no espelho e sussurrou. Você voltou, mamãe? Sofia caiu para trás quebrando o espelho. A menina desapareceu, mas um bilhete antigo deslizou do fundo da moldura, com letras infantis tremidas. A neve levou todos, mas mamãe prometeu voltar. Estou esperando. Confusa e assustada, Sofia deixou a cabana e correu para a capela. Lá dentro, encontrou dezenas de velas acesas, como se alguém estivesse celebrando um ritual. No altar havia retratos em preto e branco de famílias do vilarejo. No centro, a foto de uma mulher idêntica a ela, datada de 1950. Seu coração disparou. Aquela mulher era sua avó, uma que sua mãe nunca mencionara. Vozes sussurrantes começaram a ecoar do teto. Sofia correu, tropeçando nos bancos da igreja. Quando alcançou a porta, viu pelo vitral que a neve caía em flocos mais densos como cinzas. Do lado de fora, dezenas de figuras caminhavam na direção da cabana, envoltas por mantos brancos com rostos invisíveis. Os desaparecidos. Ela tentou fugir pela floresta, mas a neve cobria os caminhos. E então, de repente, tudo ficou silencioso. A floresta desaparecera. O vilarejo não estava mais em ruínas, estava intacto. As casas com luzes acesas, fumaça saindo das chaminés, crianças brincando na neve. Sofia olhou para si mesma. Estava com roupas antigas, um vestido dos anos 50. A câmera havia sumido. E do seu lado, a menina de olhos negros segurava sua mão, sorrindo. Agora você pode ficar para sempre, mamãe. Na manhã seguinte, um grupo de exploradores encontrou a câmera de Sofia sobre a neve, intacta, mas coberta de gelo por dentro. As fotos mostravam o vilarejo em ruínas, exceto a última imagem, uma família na neve, mãe e filha, sorrindo em frente à capela intacta, com o céu claro ao fundo. Só que ninguém reconhecia aquelas pessoas, e a vila nunca existiu nos registros oficiais da região.